Olá! Quando a gente pensa em currículo escolar, o que vem à cabeça? Uma lista de matérias, tipo português, matemática, história? Pois é, a verdade é que o currículo é muito, mas muito mais do que isso. Ele é um campo de disputa, um espaço onde se decide o que é importante saber e quem tem o poder de dizer isso. Vamos mergulhar nessa ideia. Então a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta: o currículo é mesmo neutro? Será que ele é só uma seleção técnica de conhecimentos universais? Ou será que ele carrega ali escondido visões de mundo, valores e interesses de grupos específicos da sociedade? E a resposta, segundo os estudos mais atuais sobre o tema, é um sonoro não. Como diz essa citação aí na tela, o currículo nunca é neutro. Cada escolha, cada conteúdo que entra e principalmente que fica de fora é uma decisão política. Por isso, pensar sobre currículo é, no fundo, pensar sobre poder. Para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, vamos olhar o currículo para além daquela simples lista de matérias. Depois, a gente vai ver a evolução das teorias por trás dele. Em seguida, vamos conectar a escola com a cultura e a sociedade. Aí, faremos uma pequena pausa para revisar o conhecimento e, por fim, vamos descobrir o que é o tal do currículo invisível. Então vamos lá, começando por quebrar aquela primeira ideia que a gente tem. O currículo não é só uma lista de conteúdos que o professor passa para os alunos. É algo bem mais dinâmico e complexo. Agora, a palavra-chave aqui, que é muito interessante, é negociação. Pensa só, o currículo é o lugar onde a sociedade debate e define quais identidades vão ser reconhecidas, quais memórias vão ser celebradas, que versões da história vão ser contadas como oficiais e, claro, quais valores vão ser passados para a próxima geração. É uma verdadeira disputa simbólica. Mas, claro, essa forma de enxergar o currículo não apareceu do dia para a noite, né? Ela é o resultado de uma longa evolução no pensamento sobre o que é e para que serve um currículo. Vamos ver como isso foi se construindo. E olha só que legal essa tabela. Ela mostra bem essa virada. De um lado, as teorias tradicionais. Elas viam conhecimento como algo pronto, universal, que só precisava ser transmitido. O objetivo era simples: acumular informação. Do outro lado, as teorias críticas e pós-críticas viraram jogo. Elas entendem que o conhecimento é uma construção social e política. E aí, o objetivo do currículo muda completamente. Passa a ser o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a sociedade. E essa virada de chave foi impulsionada por pensadores de peso como o nosso Paulo Freire, além de nomes como Michael Apple e Henry Giraud. Foram eles que trouxeram para o centro do debate a ideia de que a educação precisa reconhecer os conflitos sociais, e as teorias pós-críticas foram ainda mais fundo, incluindo discussões que hoje são indispensáveis sobre gênero, etnia, cultura e como o próprio discurso molda a nossa realidade. Ok, legal, mas e na prática? Dentro da escola, na sala de aula, como é que isso tudo funciona? É o que a gente vai ver agora, fazendo essa ponte entre o currículo, a cultura e a sociedade. Então aqui está o pulo do gato. A escola não é uma bolha, um lugar isolado do mundo. Muito pelo contrário, ela é um espaço cultural super ativo. Ela não só reflete a cultura que existe lá fora, mas também produz cultura. E o mais importante, ela seleciona quais manifestações culturais são dignas de serem ensinadas e valorizadas. E a gente tem um exemplo bem prático disso na nossa Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Ela orienta que o currículo deve valorizar, e olha que importante, sem criar hierarquias, as diferentes matrizes que formaram a sociedade brasileira, a indígena, a africana e a europeia. E não para por aí, deve incluir também as culturas populares e urbanas. Isso transforma o currículo numa ferramenta de reconhecimento e de pertencimento. Para a gente visualizar isso melhor ainda, vamos pegar o ensino de arte como exemplo. É uma área em que essa disputa cultural fica muito clara. Um currículo de arte que está conectado com o mundo de hoje precisa seguir basicamente estes passos. Primeiro, tem que romper com aquela ideia de que só existe um padrão de beleza, que geralmente é o europeu. Segundo, precisa integrar de verdade as riquíssimas produções artísticas indígenas e afro-brasileiras. E terceiro, tem que reconhecer as formas de arte que estão vivas hoje em dia: o grafite, o artesanato, a cultura da internet. A cultura é múltipla e ela está acontecendo agora. Muito bem! Agora que a gente já passeou pela teoria e pela prática, que tal testar o que aprendemos? Eu preparei 2 questões no estilo de concursos públicos para a gente fixar bem esses conceitos. Vamos lá? Vamos para a primeira pergunta. Leia com calma as alternativas. Vou dar 3 segundinhos para pensar na resposta.
1, 2, 3. A resposta correta é a letra C, exatamente. As teorias críticas, como a gente viu, entendem que o principal papel do currículo é nos fazer enxergar e questionar as relações de poder e as desigualdades na sociedade. A alternativa A é a visão tradicional, a B tem um foco mais técnico e a D é o completo oposto do pensamento crítico. Tudo pronto para a segunda? Então vamos lá. Lembra do exemplo da BNCC e do currículo de arte. Pense por 3 segundos. 1, 2, 3. E acertou quem marcou a letra C de novo. A valorização da diversidade cultural parte justamente do princípio de que o currículo não é neutro. Ele é uma prática cultural porque seleciona e legitima saberes e uma prática política porque pode promover mais igualdade e reconhecimento. As outras alternativas representam aquelas visões ultrapassadas que a gente já desconstruiu aqui. Mandaram bem! E para a gente fechar com chave de ouro, vamos falar de um conceito muito, mas muito poderoso e fundamental. Aquilo que a escola ensina sem estar em nenhum plano de aula. É o chamado currículo invisível ou currículo oculto. O que é isso? Bom, o currículo oculto é tudo aquilo que se aprende no ar. As regras de comportamento, o que se espera de meninos e de meninas, quem pode falar e quando, como as carteiras são organizadas, são os valores que são ensinados nas entrelinhas do dia a dia escolar. E o impacto disso é gigantesco, né? Se uma escola, na sua rotina, só valoriza um tipo de aluno ideal ou ignora as manifestações culturais dos estudantes, ela está, mesmo sem perceber, reforçando desigualdades. Por outro lado, se ela promove o diálogo, o respeito às diferenças, ela está ensinando cidadania de uma forma muito mais poderosa do que qualquer aula expositiva. Isso tudo nos leva a uma conclusão importantíssima. O professor não é só um aplicador de um currículo que veio pronto de cima. Ele é um agente ativo nessa história. Nas suas escolhas de todo dia, na sua forma de interagir, em tudo que ele valoriza ou ignora em sala de aula, ele está construindo tanto o currículo formal quanto esse currículo oculto. E para encerrar, eu queria deixar essa provocação no ar para a gente continuar pensando. O que as escolas estão realmente ensinando quando acham que não estão ensinando nada? Pensar nisso é entender a profundidade e o poder que pode ser transformador ou conservador da educação. Obrigado pela companhia nesta análise.